Agora vamos então criar alguns desses campos que nós discutimos na aula anterior. Bom, você está aqui na sua visualização do PWA, treinamento 2019, 10.sharepoint.com/sites.pwa. Você já está bem familiar com isso, mas algumas pessoas acabam se perdendo. Espero que você esteja na mesma tela que eu. E para fazer configurações, também está familiar na nossa roldana de configuração, essa engrenagenzinha que fica aqui no nosso canto superior direito. E nós vamos aonde? Configurações do PWA, isso mesmo. Estamos falando de que nesse momento? Estamos falando de dados da empresa. Dados da empresa, que é esse conjunto de informações aqui. E nós já vimos que esses dados da empresa são campos personalizados ou campos customizados, metadados, que estendem as informações do que já existe lá. Então, eu tenho 3 tipos de entidade que você já conhece, que são as entidades projeto, a entidade recurso e a entidade tarefas, e nós temos 6 tipos de campo. Nessa aula nós veremos o campo do tipo número, um campo do tipo texto e um campo do tipo duração. Então, cliquei em campos personalizados, você vem aqui agora para poder criar um novo campo, e nós vamos criar um novo campo para o nosso projeto. Bom, você tem todo aquele conjunto de informações que nós já vimos. Eu quero criar um campo do tipo texto que vai se chamar experiência. Experiência. Ok, esse é o campo experiência. Descrever experiência do recurso. Ok. Então, o objetivo desse campo para mim é estender as informações ou adicionar metadados, campos personalizados à entidade recurso. Então, eu vou escolher aqui a nossa entidade recurso, ok? Opa, colocar aqui a nossa entidade recurso. Escolhi a entidade recurso. Quero saber a experiência desse recurso, coloquei uma descrição, descrever a experiência do recurso. Eu tenho aqui alguns tipos novamente, né? Bom, se eu quero colocar a experiência desse recurso, não faz muito sentido eu colocar custo, data, duração, finalizador, número. Poderia ser número de anos de experiência, aí poderia ser. Então, de repente, a gente pode até mudar aqui, né? Número de anos de experiência, descrever quantos anos de experiência tem o recurso. Ok, então também, de repente, né, fazendo uma modificação aqui, posso colocar do tipo número. Aí a pessoa vai entrar lá, 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos de experiência. Vai permitir entrar um número sem modificador. Não quero colocar aqui nenhum tipo de atributo personalizado, a gente vai discutir tabela de pesquisa e fórmula em uma outra oportunidade, nas aulas. Se eu não marcar nada de departamento, vai valer para a empresa inteira, ou eu poderia colocar que isso só vai valer para o departamento de engenharia, que a experiência talvez não seja importante para um outro departamento. Que eu vou deixar todos os departamentos. Ele pode fazer aqui um acumulado como número. Eu poderia acumular, fazer uma soma, uma representação acumulada nas linhas de resumo. Quer dizer, se eu tivesse um conjunto de recursos ali dentro de um grupo, e eu colocasse anos de experiência, ele ia somar as experiências de todo mundo ali dentro daquele grupo. Eu não quero fazer isso. Eu quero ter a representação sem nenhum tipo de acúmulo. E também não quero utilizar fórmula. Poderia fazer um cálculo aqui de linhas de atribuição. Se eu posso rolar isso para baixo, para fazer também a mesma coisa, né, de distribuir este valor. Não quero fazer isso. Eu tenho a opção de colocar os dados, quer dizer, o número que você entrar. 1 ano de experiência, por exemplo, 2 anos de experiência. Ou substituir por um indicador gráfico. Eu poderia colocar que quando a pessoa tiver menos do que 3 anos de experiência, ela fica com uma bolinha vermelha. Entre 3 e 5 anos, ela tem uma bolinha amarela. E acima de 5 anos, ela tem uma bolinha verde, por exemplo, de que tem bastante experiência. A gente vai aprender a fazer esse indicador gráfico em outra aula, ok? Posso, mais uma vez, marcar o comportamento pelo fluxo. Isso significa que quando eu tiver minha página de detalhes do projeto, os estágios e os fluxos, haveria algum tipo de controle. Nesse caso, como eu estou colocando a experiência do recurso aqui, eu vou fazer um cadastro disso na central de recursos. É pouco relevante isso aqui, tá? Exigir que esse campo tenha informações? Não. Se você colocar sim, todo recurso vai ter que ter. E presta muita atenção nisso, porque se eu colocar sim, imagina, por exemplo, na hora que eu cadastrar um material, uma sala de reunião como trabalho, ou um computador como material, ou viagens como custo, aí eu não vou conseguir colocar anos de experiência, então não é obrigatório. Mas para os recursos humanos eu gostaria de ter. Tudo bem, salva.
Venho aqui no meu botãozinho salvar e acabamos de criar o nosso primeiro campo personalizado, muito bacana. Aqui está o nosso primeiro campo personalizado, né? Cadê ele aqui? Número de anos de experiência. Então está aqui nosso campinho, número de anos de experiência, atribuído à entidade recurso do tipo número, ele é opcional. Muito bacana. Vamos criar um outro tipo aqui então. Novo recurso, vou vir aqui no botãozinho novamente. Então, novo recurso. Eu vou criar agora um campo que vai ser do tipo data. Ele vai se chamar término previsto. Ok, então data prevista para finalizar o projeto. Muito bem. Então ele se está relacionado, ele se corresponde à entidade projeto, certo? Porque eu quero saber o término previsto do projeto como um todo e eu vou colocá-lo como uma data. Porque aí a pessoa não vai poder entrar um número, um texto, alguma coisa que eu não consigo pesquisar. Então a data tem uma formatação específica. Criei aqui um campinho de data, mais uma vez. Não quero buscar de uma tabela nem de uma fórmula, vai valer para todos os departamentos. Quero que fique a própria data. Se você quisesse pôr um indicador gráfico, poderia. Digamos que seja no ano de 2020, eu ponho verdinho. Se for no ano de acima de 2020, ponho amarelinho, por exemplo, que seja algo que é um ponto de atenção. Posso colocar ou não controlado pelo fluxo, como eu falei. Eu vou marcar aqui controlado pelo fluxo. Por quê? Porque quando você colocar a data prevista, usualmente você vai colocar isso lá na proposta de projeto, no business case ou no termo de abertura. E à medida que a gente for avançando nas etapas do fluxo, eu não quero que você modifique aquela data prevista inicial. Eu posso permitir ou não com o comportamento do fluxo. Então, vou deixar que o fluxo de trabalho determine isso. A gente vai ver o fluxo de trabalho num módulo que fala de página de detalhes de projeto, ok? Então, vou salvar nosso segundo campo personalizado agora, que é um campo do tipo data ligado à nossa entidade projeto. Eu vou criar por último aqui, já criamos nosso texto de data, já criamos o nosso número, eu vou criar agora um campo do tipo texto. Então, vem aqui um campo do tipo texto, que vai ser, por exemplo, ligado aqui ao projeto, vai ser o escopo preliminar. Então, descrição do escopo do projeto. Eu vou colocar ele como tipo texto, ligado ao recurso do tipo texto. E como eu falei para você, se você colocar um texto de uma linha, ele vai ficar mais ou menos como esta linhazinha aqui embaixo, que cabe pouca informação. Se você colocar um texto como várias linhas, ele vai permitir criar uma caixinha grande como essa aqui, que tenha mais informações. Então, vou deixar o escopo como um texto de várias linhas, escopo preliminar, descrição do nosso escopo do projeto, ligado à entidade projeto do tipo texto, dados, não quero colocar um indicador, quero colocar o próprio texto. Vou marcar o comportamento pelo fluxo novamente, porque você vai colocar o escopo preliminar lá na proposta, no business case, e depois a gente quer controlar as alterações desse campo à medida que você avançar no fluxo de trabalho, ok? Então, nós criamos 3 campinhos novos aqui, 3 metadados ou campos personalizados, que foi os nossos anos de experiência. Então, criei aqui o número de anos de experiência, uma coisa do tipo número ligado a recursos. Nós criamos o nosso término previsto, que é uma data no projeto, e nós criamos aqui também o nosso escopo preliminar, que é um texto ligado ao nosso projeto, ok? Então, criamos um campo do tipo texto, do tipo número, do tipo data. Na próxima aula, nós vamos ver mais tipos de campo. Um grande abraço e até a próxima.